Senhor presidente, como se não bastassem os prejuízos, senador Petecão, de toda a ordem, prejuízos materiais e prejuízos na nossa estima, em função da catástrofe ambiental e social provocada pelo rompimento das barragens da mineradora Samarco, que ficam a montante do estado do Espírito Santo, trazendo enormes prejuízos não apenas para municípios de Minas Gerais, assim como para municípios do estado do Espírito Santo, para o nosso Rio Doce, para o nosso Vale do Rio Doce, uma das mais importantes e estratégicas bacias hidrográficas do nosso país. Nós, os capixabas, estamos sendo de novo afrontados com uma decisão absolutamente equivocada por parte do governo federal com relação ao Instituto Nacional da Mata Atlântica. Justamente no momento em que o nosso Estado, o Espírito Santo e o Brasil necessitam desse órgão criado pelo lendário ambientalista Augusto Husk para o resgate de ecossistemas severamente agredidos ao longo da história, uma medida no rumo contrário ameaça o legado do cientista Augusto Husk e pode colocar um ponto final na sua luta, no seu legado em defesa da biodiversidade. A sociedade civil reagiu indignada contra a decisão anunciada até aqui do governo federal de incorporar o Instituto com sede em Santa Teresa, na região serrana do meu estado, a outros 3 órgãos, sendo ao final o nosso Instituto da Mata Atlântica, fundado pelo histórico cientista Augusto Husk, reduzido à condição burocrática de uma mera coordenadoria, o que sinaliza e consagra um absoluto desrespeito, falta de consideração à obra e à pesquisa do cientista Augusto Husk. Alegando contenção de despesas, o governo apresentou o projeto de reforma administrativa ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, prevendo que a fusão do Instituto Nacional da Mata Atlântica, fundindo este ao Instituto Nacional do Semiárido, ao Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal e ao Instituto Nacional da Água, ou seja, criando a fusão de institutos que trabalham territórios e trabalham biodiversidades absolutamente diferentes, que se complementam, é verdade, que convergem na mesma direção, mas que exigem especializações absolutamente particulares. Se confirmada essa iniciativa, essa reorganização, entre aspas, o que simplesmente estará acontecendo é que nós estaremos pondo abaixo décadas de trabalho e de um movimento histórico da comunidade científica, não apenas do meu estado, do estado do Espírito Santo, mas um trabalho da comunidade científica do nosso país, consagrado na atual denominação do Museu de Biologia Professor Melo Leitão, que foi fundado em 1949, e eu chamo a atenção, de novo, pelo lendário cientista Augusto Husk, que deixou um legado extraordinário de pesquisas, sobretudo da Mata Atlântica. As 4 instituições passariam a compor o Instituto de Biomas Brasileiros. É como se nós reuníssemos todos esses biomas e nós deixássemos de considerar a importância de cada um desses biomas. O bioma do Pantanal não é mais ou menos importante
do que o bioma da Mata Atlântica, não. São biomas diferentes que se complementam nesse mosaico chamado Brasil. Na prática, essa mudança tentada até aqui, que nós estamos chamando a atenção para o equívoco e o retrocesso que isso vai representar no estado da arte, da pesquisa em todos esses biomas. Na prática, essa mudança ela vai eliminar a autonomia, a identidade, a história e a personalidade do Instituto Nacional da Mata Atlântica, dedicado especificamente a esse bioma. Além de justificável do ponto de vista técnico e estratégico, a extinção do Instituto representaria também uma desonra, não apenas à memória do cientista Augusto Husk, mas uma violência contra o conjunto dos capixabas. E justamente nesse ano, quando nós estamos comemorando o centenário de nascimento do cientista Augusto Husk, não podemos aceitar esse retrocesso nas políticas de ciência e tecnologia voltadas ao conhecimento e à conservação ambiental. Não podemos caminhar na contramão de todas as tendências mundiais voltadas à área de gestão ambiental. Não podemos, ao fim e ao cabo, fechar os olhos aos danos causados ao nosso patrimônio natural. O Instituto Nacional da Mata Atlântica é uma dessas instituições admiradas, uma das instituições que são ponto de convergência da atenção de todos os capixabas e de um conjunto muito grande da comunidade científica brasileira, que representa uma das mais sólidas contribuições à preservação e à conservação da nossa biodiversidade. Sua sede lá no município de Santa Teresa, um município importante em nosso estado, de imigração italiana, de imigração trentina. Nós temos ali no município de Santa Teresa uma das mais importantes comunidades trentinas do Brasil. Este museu, o Museu Nacional da Mata Atlântica, o antigo Museu Melo Leitão, ele recebe por ano mais de 100 mil visitantes, estudantes, cientistas, pesquisadores do Brasil e de todo o mundo, que para o meu estado e para Santa Teresa se dirigem para aprofundamento de estudos e conhecimento da obra do nosso estimado e saudoso cientista Augusto Husk. A tragédia de Mariana só reforça a urgência de o Brasil fortalecer suas instituições e torná-las ainda mais autônomas e qualificadas, visando estudar e embasar a conservação e o desenvolvimento sustentável, particularmente no Vale do Rio Doce, que está, inclusive, muito próximo do município de Santa Teresa, onde nós temos a sede do Instituto Nacional da Mata Atlântica, senador Walter Pinheiro e senador Otto Alencar. A agonia de uma das bacias hidrográficas mais importantes do país clama mais do que nunca pelos serviços iniciados pelo cientista Augusto Husk, respeitado e referência em todo o mundo, que ganhou notoriedade internacional e o título de patrono da ecologia no Brasil, conferido pelo Congresso Nacional. A transferência do Museu Melo Leitão, do âmbito do Ministério da Cultura para o Ministério da Ciência e Tecnologia, no começo do ano passado, era uma reivindicação feita há anos por todos nós e pelos mais importantes ambientalistas de todo o país. Quando isso foi feito, isso foi uma espécie de semente, foi uma espécie de evolução e transformação de um sonho em realidade, com enormes expectativas, mas jamais poderíamos imaginar que essa expectativa fundada nesse movimento que transferiu o Museu Melo Leitão
do Ministério da Cultura para o Ministério da Ciência e Tecnologia pudesse se transformar nesse pesadelo, pudesse se transformar nessa enorme frustração até aqui contida nos corações dos capixabas, dos pesquisadores e dos cientistas que acompanham e admiram a obra do professor Augusto Husk. O projeto de reforma pseudo-administrativa que acaba com o Instituto Nacional da Mata Atlântica só retira a capacidade de o país reparar e trabalhar a questão ambiental, sobretudo os seus desastres com as suas perversas consequências, que atingiu ultimamente o Vale do Rio Doce, ceifando vidas humanas, animais, plantas e a nossa grande diversidade biológica, não apenas ao longo do Vale do Rio Doce, mas também na foz do Rio Doce, no encontro com as águas do Oceano Atlântico. Por essas razões e tantas outras, é que nós estamos aqui na tribuna do Senado na condição de ferramenta, de vetor dessa enorme preocupação dos nossos pesquisadores e dos nossos cientistas, na direção de fazer o Ministério do Planejamento, o governo federal e o Ministério da Ciência e Tecnologia não retroceder, não dar um passo atrás, não dar um tiro no pé, ou seja, aniquilar essas expectativas que nós todos temos em relação ao fortalecimento do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Vai representar na prática um retrocesso muito grande. E nós estamos, desde já, senhoras senadoras, senhores senadores, levantando a nossa voz em nome do bom senso, em nome da razoabilidade, em nome das conquistas que foram conferidas a este importante instituto que desde 1949 trabalha a biodiversidade da Mata Atlântica. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.